Olá, sou o professor André Arruda e vamos falar de um tópico importante aí que é a trigonometria no triângulo retângulo. Muito bem, vamos começar por aqui, ó. Já temos um triângulo aqui, deixei prontinho para você. Por que um triângulo é retângulo, né? Vamos lembrar que um triângulo é retângulo quando ele possui um ângulo de 90 graus. Esta aqui é a representação de um ângulo reto, né? Essa cantoneira com um pontinho aqui. E aqui tem mais ângulos internos, tá? Lembrando também que a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo vale 180 graus. Se só este aqui é 90, ele já é o maior, porque os outros somados vão também somar 90, tá? Algumas medidas importantes antes de entrar com mais aprofundamento nesse assunto, né? A representação de algumas medidas, de lado, ângulo interno e a medida de cada lado, tá? Normalmente um triângulo você representa os vértices por letras maiúsculas do alfabeto. Então você tem aqui o vértice A, vértice B e o vértice C. E normalmente os lados nós representamos, né, pelas letras opostas a cada vértice a mesma letra. Então o lado oposto ao vértice A é este lado. Normalmente a gente representa pela mesma letra que compõe o vértice, só que nesse caso uma letra minúscula. Tá? Aqui temos o vértice B, portanto o lado oposto a esse vértice seria esse lado. Vamos chamar aqui então de lado B. Aqui está o vértice C e o lado oposto a ele seria esse lado, vamos chamar de lado C. Tá? Então só para representar, né, nós temos os lados, né, do triângulo. Então aqui algumas medidas, ó, que eu coloquei aqui: lado, ângulo interno e medida dos lados. Tá? Os lados, né, são a representação. Nós temos um lado AB, o lado BC e o lado AC. Então normalmente o lado vem com essa representação assim, ó. Vai do vértice A até o vértice B e nós colocamos um tracinho em cima representando que o lado é este segmento. Tá? Ângulo, continuando, nós temos outro lado, né? O lado BC também, que vai do vértice B até o vértice C, esse segmento. A gente representa dessa forma. E por fim, o terceiro lado, o lado AC. Tá? Então aqui é a representação, né, dos lados de um triângulo. Né? Então fica assim, vai de um vértice a outro, né? AB, BC e AC ou CA, tanto faz. Tá? Os ângulos internos, né? Os ângulos internos são três ângulos internos, né? Normalmente a gente representa, né, usando as mesmas letras do vértice que representa o triângulo. Então perceba que este ângulo está posicionado no vértice A. Então seria uma forma de representar o ângulo BAC. A letra sempre fica no meio, um chapeuzinho em cima da letra. Tá? Então, portanto, o ângulo A é assim representado. Tá? Se eu estou me referindo a este ângulo, que está posicionado no vértice A, a letra fica no meio das outras letras. Ok? Continuando, vamos representar aquele ângulo lá de cima. Portanto, ele está posicionado no vértice B. Então, a gente já sabe que a letra B fica no meio. Então, fica ABC. O ângulo ABC. E um chapeuzinho em cima da letra B. Por fim, o terceiro e último ângulo seria o ângulo aqui posicionado no vértice C. Então, seria ACB ou poderia ser BCA, tanto faz, tá? ACB, vamos representar assim. ACB. Ok? Então tá aí a representação dos ângulos internos. As medidas dos lados, né? Eu posso dizer, o lado A é o segmento que vai, então, de B até C. Então o lado A, né? O lado B e o lado C. Cada lado desses representa um lado, né? Que eu já representei aqui em cima. Então o lado A, que seria esse lado A, é o segmento aqui BC, né? Então eu poderia até fazer uma relação aqui, ó, né? BC. O lado B é o segmento que vai de A até C. Né? E por fim, o lado C seria de A até B. Muito bem, aqui é só representação, porque em algumas questões, né, fazem essa referência nos enunciados e às vezes o aluno fica com dificuldade porque ele não entende o que significa esse tracinho em cima ou até mesmo identificar a posição do lado do ângulo interno de um triângulo, tá ok? Então essa parte introdutória, lembre que nós estamos falando da trigonometria no triângulo retângulo, então é específico para o triângulo retângulo, e triângulo retângulo é aquele que possui um ângulo de 90 graus. Falando em teorema triângulo retângulo, né, não vem na nossa mente um famoso teorema matemático, né, que é o teorema de
Pitágoras. Aqui eu trouxe de novo o mesmo triângulo e agora nós vamos debruçar um pouco mais de atenção agora nesse triângulo retângulo, num famoso, né, teorema que nasce dele. Eu vou repetir a mesma anotação, né? Lado A, oposto ao vértice A, vamos chamar aqui, ó, de lado B, oposto ao vértice C, e lado C, oposto ao vértice C. Neste triângulo retângulo, né, fica claro para nós aqui que o maior dos lados é o lado A, porque está oposto ao maior dos ângulos, tá? E esse lado, ele leva um nome, vamos chamar, né, foi chamado de hipotenusa. Pitágoras é um nome para o maior dos lados. E os outros dois chamam-se catetos, né? Cateto B e cateto C. Muito bem. Em um triângulo retângulo, Pitágoras descobriu que existe uma relação entre esses lados, né? Que leva um nome, inclusive, Teorema de Pitágoras, que diz o seguinte, que se você pegar a hipotenusa ao quadrado, é igual à soma do quadrado dos catetos. Este é o famoso Teorema de Pitágoras, tá? Vale sempre que for um triângulo retângulo, tá? Então vale a pena você marcar aí com muita atenção o famoso Teorema de Pitágoras, que cobra-se muito em questões, tá? Lembrando que só vale para triângulo retângulo, a gente está específico aqui para o triângulo retângulo, ok? Muito bem, podemos aí então já, inclusive, já fazer um exemplo, né? Deixa eu até acompanhar aqui. Vamos buscar um exemplo de aplicação, só para nós ler o enunciado juntos aqui. Tá? E então nós temos aqui, ó, dado o triângulo abaixo, né, ABC, retângulo em A, calcule o valor de x, tá? Vamos só aumentar aí, ok? Olha aí, ó, dado o triângulo ABC, vamos já aproveitar para nós ir reforçando aqueles conceitozinhos que eu falei já no início, ó. Triângulo ABC de vértices A, B e C, está aqui, ó. O vértice A, o vértice B, né, e o vértice C. Então ele normalmente faz essa referência. Retângulo em A, olha só. Isso aqui fazendo de novo, ratificando aonde está posicionado o ângulo de 90 graus, no vértice A. Perceba que é verdade, aqui está o ângulo reto, né? Vou até reforçar aqui, ele é retângulo justamente no vértice A. Calcule o valor de x que está posicionado aqui, então, referendo aqui do lado do segmento BC, tá? Então, é um exemplo de aplicação que a gente pode usar aí o Teorema de Pitágoras, tá? Vamos, então, aproveitar para fazer na tela esse primeiro exemplo, né? E acompanhe comigo aí. Você pode, né, observar que o primeiro passo é você identificar quem é a variável x, em que posição ela está. Então, perceba que a variável x é o lado oposto, é o ângulo de 90 graus, né? Então, a pergunta do exercício é justamente quem é o valor da hipotenusa. Hipotenusa. Tá? Então, é só aplicar o Teorema de Pitágoras. Para aplicar o Teorema de Pitágoras, você tem que ter dois lados para encontrar um terceiro. Então, vamos aplicar aqui, ó. Então, fica assim, ó, x ao quadrado é igual a 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Perfeito? X ao quadrado é igual a 9 mais 16. Portanto, x ao quadrado é igual a 25. Agora chegamos a um ponto, ó. Nós não queremos x ao quadrado, eu preciso de x. Então, você extrai a raiz quadrada de ambos os lados, tá? E agora sim, quando você tem o expoente aqui do radicando igual ao índice do radical, a gente pode cortar. Isso aqui é uma propriedade, né, da radiciação. E ficamos com a resposta, então, x igual a 5. Perceba que o valor encontrado deveria ser maior que os outros lados. Não existia a hipótese de eu encontrar um valor para a hipotenusa menor que um dos lados, né, porque senão contraria essa lei aqui de relação entre um lado e um ângulo oposto. Quanto maior o ângulo, maior o lado oposto a ele, tá, em um triângulo. Então, realmente, o valor de x aqui está compatível aí com o desenho aí do triângulo retângulo apresentado. Beleza?
Muito bem. Vamos agora aqui, ó, a um próximo exemplo. Dado o triângulo ABC abaixo, retângulo em A, mesma situação, vamos sempre, por precaução, sempre nos certificar dessas notações aqui, ó. Triângulo de vértices A, vértices B e vértice C. Retângulo no vértice A, portanto o ângulo de 90 graus está posicionado no vértice A, isso é verdade. Calcule o valor de x, agora cuidado. O valor de x não é mais a hipotenusa, tá? Então sempre, por recomendação, identifique logo quem é a hipotenusa, sempre o lado oposto ao ângulo de 90 graus. Então está aqui o valor da hipotenusa, que nesse caso vale 13. E os outros dois são os catetos, inclusive um deles é a dúvida do problema. Cateto x e o cateto 5. O lado, né? Muito bem, então percebe que a dúvida aí, ó, é um dos catetos, não é hipotenusa. Então é muito cuidado na aplicação do Teorema de Pitágoras, que normalmente algum erro muito comum é você colocar sempre a variável como se fosse a hipotenusa. Não, o teorema diz o seguinte, que a hipotenusa ao quadrado, vou repetir o teorema aqui, ó, é igual à soma do quadrado dos catetos. Tá? Então esse valor aqui é a hipotenusa. Se esse valor é hipotenusa, não é o valor de x, né? Porque o x é o cateto. A hipotenusa, inclusive, a gente já tem. Então vamos substituir os valores aqui, ó. 13 ao quadrado, né? Mais b ao quadrado, que está lá, 5 ao quadrado, mais o outro, que vale x. Então a variável é um dos catetos, está aqui a representação. Beleza? Então agora é só resolver, né? 13 ao quadrado é 13 vezes 13, isso resulta em 169. Igual 5 ao quadrado, isso aqui é igual a 25, mais x ao quadrado. Passo 25 para o outro lado, ele vem subtraindo, menos 25, igual a x ao quadrado. Realizando essa continha aqui, você encontra 144, igual a x ao quadrado. Agora, novamente, o que eu pretendo é o valor de x, eu extraio a raiz quadrada de ambos os lados. Com isso eu consigo eliminar aquele expoente lá do radicando, porque ele é igual ao índice do radical. E com isso você sai daquela situação ali, né? E a raiz quadrada de 144 vale 12. Portanto, o valor de x vale 12. Ok? Então perceba que, novamente, eu deveria encontrar um valor menor que a hipotenusa, né? A hipotenusa é o maior dos lados. Então esse valor aqui, que é o valor de x, nós encontramos. Vale 12. Então veja que sempre é interessante você fazer uma relação, posicionar o valor, né, no triângulo e verificar se tem sentido, porque não teria sentido nós encontrar um valor nem igual, né, e nem maior que a hipotenusa para um dos catetos. Contraria a lei de formação aí em relação aos ângulos, né, porque quanto maior o ângulo, maior o lado oposto a ele. Nesse caso, o maior ângulo é de 90 graus, portanto a hipotenusa deve ser o maior dos lados. Muito bem, né, essa parte introdutória aí do triângulo retângulo, e principalmente na relação do Teorema de Pitágoras, é muito comum em prova. Agora, eu quero passar uma dica bacana para você, tá? Eu vou usar ali o cantinho do quadro, que você pode fazer uma relação de semelhança de triângulos, tá? Então, com essa dica, você às vezes resolve muito rápido as questões, tá? Então, observe bem com atenção a dica que eu vou te dar aqui agora, tá? Eu vou repetir o triângulo retângulo, tá? Ali apresentado. Vamos lá. Eu vou colocar o triângulo retângulo mais famoso, né? O triângulo pitagórico aqui apresentado. Muito bem. Então vejam só, eu tenho aqui, ó, novamente o triângulo retângulo, beleza? Vamos colocar os lados dele aqui, vamos só nos certificar que ele é retângulo. Posicionei o vértice, o ângulo de 90 graus, vamos posicionar os vértices, vértice A, B e C, beleza? Então ele é retângulo. Ok, vamos repetir aqueles valores que nós encontramos no exemplo número 1. O triângulo de valores 3, 4 e 5, tá? Este é o menor triângulo de valores inteiros, né, possível. Você não consegue um triângulo de valores menores que este, tá? O que eu quero te mostrar
é que existe uma relação de semelhança que você pode resolver muito rápido algumas questões sem aplicar o Teorema de Pitágoras, fazendo assim, então, uma relação sempre com este aqui. São, na verdade, dois que eu quero te mostrar. Esse, na sequência, eu te mostro o outro. Então, observe com atenção essa dica valiosa que eu quero te passar. Vamos imaginar que você tem um outro triângulo, então você sempre guarda em mente esse primeiro, tá? Vamos imaginar que eu te dou um outro triângulo dos seguintes valores aqui, observe. Tá? Também retângulo, né? Tá? E eu coloco alguns valores aqui como referência. Eu vou jogar alguns valores aqui, ó. O valor 10 e o valor 8, tá? E eu pergunto qual é o valor da hipotenusa. Então é um exemplo, né, que com a prática você nem aplica o Teorema de Pitágoras, sempre você vai lembrar deste camarada aqui, que é o menor. Eu vou inclusive aqui, ó, tá, me certifica para deixar mais limpa a informação, eu vou apagar os vértices para ficar em evidência somente os lados agora, tá? Então observe com atenção, o que aconteceu aqui, ó, né? Existe uma relação com esse lado? Existe, né? Pode ser que sim, pode ser que não. Vejam só, o que aconteceu do 4 que virou 8? Houve um fator multiplicativo, multiplicou por 2. Veja que esse fator não aconteceu para este lado, porque veja bem, se eu multiplicar também por 2, não deu os 10. Então não tem a relação. Então, perigosa esse exemplo aqui. Agora, se eu trocasse o 10 e colocasse, por exemplo, o valor 6, veja que este fator multiplicativo agora encaixaria para dois lados, para este e para esse. Opa, se deu certo para 2, tem que ser para 2, por isso que eu coloquei o primeiro proposital para você tentar relacionar e viu que não deu. Então, multipliquei por 2 aqui, deu 8. Se esse mesmo fator foi utilizado para o outro lado, e você percebe que sim, porque 3 vezes 2 dá 6, nem precisa você pensar muito para me dizer quanto vale esse lado aqui. Porque se eu usei para dois lados o mesmo fator, eu posso estender para o terceiro, sem ter que aplicar o Teorema de Pitágoras, eu já encontro o terceiro valor desse outro triângulo, fazendo essa relação então de semelhança. Então, portanto, esse lado não há dúvidas que vale 10. Olha que interessante, né? Mas tem que fazer na mesma relação, né? Cateto, 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 hipotenusa com hipotenusa. Então, com isso, facilita muito. Isso vale para os múltiplos e também para os submúltiplos. Se eu pegasse um triângulo menor, você também poderia fazer a mesma relação. Vou fazer aqui do lado. Um outro triângulo, também retângulo, que vai nascer deste camarada aqui, só que com valores menores. Por exemplo, esses aqui, ó. Né? Inclusive, vou desenhar até um pouquinho menor, de propósito. Tá? Ó, eu vou colocar o valor aqui, ó, 0,4, 0,5. Ele também é retângulo, então perceba que ele no desenho até é menor, né? E eu te pergunto aqui quem é este terceiro lado. Né? Se você não soubesse dessa dica aqui, o que você faria? Você ia aplicar o Teorema de Pitágoras. Né? Tudo bem, você ia fazer hipotenusa ao quadrado, mais este igual a esse ao quadrado, mais x ao quadrado. Mas olha a trabalheira. Então, sempre que possível, faça uma relação com o triângulo 3, 4 e 5. Vamos verificar, vou apagar agora aqui, né? Para não poluir o nosso desenho com aquela relação agora de lá. Tá? Então, observe bem com atenção agora. O que me interessa é este triângulo aqui relacionado com aquele agora. Vamos ver o que ocorreu com a hipotenusa em relação à hipotenusa dada lá. Houve de 5 para 0,5, houve uma divisão por 10 aqui, né? Foi dividido por 10. Perceba que se eu usar a mesma regra e der certo aqui, eu já tenho duas relações iguais. Veja que deu certo também para o cateto. Divisão por 10. E se esta regra foi utilizada para dois lados e deu certo, e você percebe que sim, eu posso tranquilamente estender para o terceiro, tá? Então não há dúvidas que o terceiro lado lá também vai usar a mesma regra. Com isso, este valor vale quanto? Vale 0,3. Ok? Então isso é, de certa forma, a semelhança do triângulo. É como se eu desse, em função desse aqui, um zoom, aumentasse ele ou diminuísse, mantendo a mesma
proporção em relação aos lados. Então essa dica é valiosa porque você resolve muita questão assim meio que de bate-pronto, sem ter que, vamos dizer assim, aplicar o Teorema de Pitágoras, tá? Então na verdade eu quero que você guarde dois triângulos, vou repetir aqui do lado, os dois famosos, este, o 3, 4 e 5, tá? Eu gostaria que você guardasse isso, que com eles você resolve muita questão, que inclusive eles são os que mais aparecem, né? Então esses são os famosos triângulos pitagóricos, de lados 3, 4 e 5, este, e o outro que eu vou te apresentar aqui, ó, de lados 5, 12 e 13, né? Da mesma forma, também pitagórico, que nasce do Teorema de Pitágoras. Então observem aqui, ó, esses dois são muito famosos. Quando eu falo famosos, é porque eles têm uma incidência muito grande em questões de prova. Então você tem aqui, ó, esse lado, 5, 12 e 13, tá? Esses dois triângulos são triângulos pitagóricos. Perceba que vale a relação de Pitágoras tanto para esse quanto para este aqui, que a gente fez, inclusive fez os dois exemplos em função desse caso aqui. Também vale a relação para este triângulo, tá? Então vamos perceber aqui um outro exemplo, tá? Eu vou aumentar um outro triângulo aqui, tá? E eu quero que você encontre o valor do lado desconhecido, sem aplicar o Teorema de Pitágoras. Com isso você ganha muito tempo nas resoluções de questões, tá? Vamos imaginar aqui, ó, eu vou colocar um valor hipotético aqui, né? Lado 15, tá? E lado 36, e eu pergunto então quem é a hipotenusa desse triângulo. Então sempre que possível você faz uma relação com esses dois aqui, tá? Este aqui inclusive eu considero o que cai mais. Em segundo caso, este aqui é um que aparece também com uma frequência muito grande, tá? Então eu sempre sugiro que o aluno ele lembre desses dois e sempre faça uma relação. Com isso, às vezes uma questão que você demoraria, vamos dizer assim, 3, 2 minutos, você resolve em frações de segundo, tá? Vamos tentar, né? Vamos tentar com esse aqui primeiro, né? Vamos ver assim. Vamos ver o que aconteceu com 5, que virou 15, né? Houve um fator multiplicativo por 3, ou você divide 15 por 5, que você vê que dá para multiplicar por 3. Vamos verificar se esse mesmo valor serve para esse lado também, né? E quando eu faço a multiplicação aqui por 3, dá certo também, né? Porque 12 vezes 3 é 36. Então perceba, deu certo para dois lados, eu posso estender para o terceiro sem medo de ser feliz, tá? Então, portanto, este lado tem que aplicar a mesma regra, tá? Portanto, se eu multiplicar por 3, eu encontro esse terceiro lado mais rápido, sem ter que aplicar, assim, o Teorema de Pitágoras, 13 vezes 3. Então você encontra o valor aí, ó, 39, tá? Então perceba, né, que deu certo para esse lado, eu repeti a mesma regra para o segundo, com isso eu posso estender para o terceiro, tá certo? Então é uma dica aí bacana para que você possa resolver uma questão sem ter que aplicar o Teorema de Pitágoras. Agora imaginamos um outro exemplo aqui, ó, tá? Vou aplicar mais um exemplo e vamos ver se você está esperto aí, tá? Olha esse exemplo agora. Vou dar um valor aqui hipotético e eu quero ver se você entendeu a dica que eu te passei, tá? Triângulo também retângulo, beleza? Eu vou colocar os valores aqui, ó, tá? Eu vou colocar o valor 10 para este lado. Vou colocar o valor 20 para este lado. E eu pergunto para você quem é o terceiro valor, que nesse caso seria a hipotenusa. Já vamos atribuir uma variável para ela, o valor x. Beleza? E aí você tenta buscar uma relação com o 3, 4, 5, 5, 12 e 13. Vou até repetir eles aqui embaixo agora. Tá? Por isso eu gosto de representar sempre e deixar a dica para o aluno. Guarde sempre o 3, 4 e 5, 5, 12 e 13. Se deu certo, você bate a questão ali rápido demais. Ó, 3, 4 e 5, tá? 5,
12 e 13. Perfeito? Tenta fazer uma relação com este primeiro aqui. Vamos ver se a gente consegue, né? Vamos ver se ele encaixa, né? Ó, o 3 virou 10, já dá um fator aí, quase que um valor fracionário, né? Ó, 3 vezes 3 é 9, vezes 4 é 12, então é um valor entre 3 e 4. Se você tentar relacionar o 4 com 20, seria 4 vezes 5, né? Que dá 20, ou 20 dividido por 4 que dá 5, mas perceba que se com o 4, a relação com o 20 seria multiplicar por 5, já não deu certo com o 3, porque 3 vezes 5 não é 10. Então não deu certo a relação com o 3, 4, 5, então nós descartamos ele. Ok? Vamos tentar o outro, 5, 12, 13. Né? Olha só que interessante. O 5 virou 10. Multiplicamos por 2. Então essa regra teria que aplicar aqui também. 12 vezes 2 não dá 20, dá 24. Portanto, a regra também não coube aqui para o 5, 12 e 13. E aí? E aí o que você faz? Aí você entra em desespero? Não, então não deu certo aqui, não deu certo nem do outro. Aí, meu amigo, é Pitágoras, aplica o teorema de Pitágoras. Tá? Então não deu certo, não quer dizer que não vale na regra, né? A dica é para otimizar a resolução. Então nesse caso não tem jeito. Vamos aplicar então o teorema de Pitágoras, que diz que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma do quadrado dos catetos. Então vamos lá, x ao quadrado igual a 10 ao quadrado mais 20 ao quadrado. Vamos terminar esse exemplo, já para também reforçar a aplicação do teorema de Pitágoras. 100 mais 400. Então temos aqui, ó. Tá? E aí vamos resolver. X ao quadrado é igual a 500, ok? Multiplicando aí ambos, extraindo a raiz quadrada de ambos os lados para nós eliminar aquele expoente, cortando com o índice do radical. Portanto, ficamos com x igual, olha só, a raiz quadrada de 500. E agora? E agora a sugestão é que você decomponha esse valor aqui em fatores primos, reescreva ele, né? Vamos terminar e já praticar um pouquinho de matemática básica, né? Eu poderia dizer que o valor do radicando pode ser reescrito assim, ó, como 5 vezes 10 ao quadrado, que é 100. E com isso existe uma propriedade da radiciação que me garante que eu posso, caso eu tenha um produto dentro do radicando, separar isso aqui, mantendo o mesmo índice do radical. Portanto, eu posso dizer que isso é o mesmo que raiz quadrada de 5 vezes a raiz quadrada de 10 ao quadrado. Ok? E aqui eu posso novamente aplicar aquela propriedade de cortar esse 2 com o índice do radical, né? E por fim, ficamos com x igual a 10 vezes a raiz quadrada de 5. Perfeito? E aí ficamos assim mesmo a resposta, porque o valor que tem dentro do radical é um número primo, portanto isso aqui é um número irracional, não tem como você reduzir mais, né, essa resposta, tá? Lembrando também, só para mostrar para você, ó, esses valores são interessantes de você guardar. Ó, raiz quadrada de 2, raiz quadrada de 3, vale aproximadamente 1,4, aproximadamente 1,7, raiz quadrada de 5, né, aproximadamente 2,2. Então perceba, nós tínhamos que ter antes a certeza que esse terceiro lado deve ser maior que os outros dois. Então quando nós encontramos ali o valor de 10 vezes a raiz quadrada de 5, fica até um pouco difícil você comparar se esse valor é maior realmente, por exemplo, 20. Agora lembrando que eu dei esse valor aqui como referência para você aproximado, porque é um número irracional. Se eu multiplicasse, ao invés de raiz quadrada de 5, substituísse esse valor por seu valor aproximado, eu então chego à conclusão que realmente a hipotenusa é o maior dos lados, né? Aproximadamente, realmente, porque eu estou aproximando um número que é irracional. Então toda vez, para finalizar, que você tiver um radical, já uma palhinha aí de matemática básica, e dentro do radical você tiver um número primo, este valor é um número irracional, tá? Portanto,
não tem como nós encontrar o valor real, exato, né? Então, normalmente a gente aproxima. Ok? Muito bem. Finalizamos por aqui.